Oi, galera, meu nome é Tainara e eu sou uma professora muito doida. Então, pessoal, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma amiga minha de muito tempo, para vir falar com vocês sobre um assunto que assim, é muito comum, faz parte dos nossos dias e vai sempre fazer parte, que são as escolhas para a vida, porque todo dia quando você acorda, você precisa escolher que caminho vai seguir, o que vai fazer, porque a sociedade nos coloca, né, nesse lugar. Eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 20 anos, sou publicitária e tô noiva. Estar noiva é uma grande escolha, né? Com certeza. Só pra justificar esse barulho, gente, aqui, ó, nenenzinho Joey, ó, fazendo tá rebelde hoje, ó. Mandar oi pra galera. Tá sumido dos vídeos, mas é sempre presente aqui fazendo barulho, né? Então, Júlia, eu quero saber de você, qual foi a primeira escolha difícil que você teve que tomar na sua vida? Quando foi que isso aconteceu? Então, eu vou falar sobre a minha profissão, que é uma das escolhas únicas que eu tive, inclusive até hoje. Por quê? Eu decidi ser publicitária já na 7ª série e pra mim era evidente que eu tinha nascido pra isso, assim. E com o decorrer do tempo, eu acabei vendo que nem todas as partes da Júlia são publicitárias, entende? Então, assim, eu comecei a querer desviar meu caminho pra outras vertentes, outras áreas profissionais e tal. Mas, eu acho que, assim, principalmente a profissão e, enfim, ela é uma escolha que você começa a decidir a partir da sua identidade. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir antes de escolher algo deste tipo é a sua identidade mesmo, assim. Se você começa a se conhecer melhor, as suas escolhas realmente vão ser baseadas em algo concreto, assim, algo que vai durar, assim. Qual a escolha que você fez na sua vida e que você se arrependeu depois? Que no momento você acreditou que era certa e que depois você, tipo, poderia ter ido por um outro caminho? Então, eu tenho uma opinião que exclui arrependimentos, assim. Eu acho que tudo é válido, sabe? Tipo assim, por mais que eu tenha feito uma... Né? Posso falar isso? Merda? Pode. Então, por mais que eu tenha feito uma merda muito grande, beleza, foi um aprendizado e eu, tipo, não vou voltar por esse caminho de novo. Então, eu acho que todo erro é válido, todo aprendizado é muito válido. Assim. Que às vezes a gente precisa percorrer alguns caminhos, algumas escolhas que a gente quebre a cara pra que a gente não percorra novamente, né? Sim, exatamente. E às vezes essa vai ser a única solução. Você tem que experimentar algo, ver se essa escolha de fato não é legal. Você tem que estar lá e ver e sentir. Eu sou muito assim, de ter que dar a cara pra bater, pra falar, pô, não era isso. Mas é uma escolha sua, né? Mas é uma escolha Porque minha. muitas pessoas podem aprender com os erros dos outros, né? Que os nossos erros sirvam de exemplos pra Sim. que eles também não reproduzam a mesma coisa. Sim, exatamente. E assim, a respeito de que forma alguma escolha que você fez na vida, alguma decisão que você tomou, tipo, fez com que você, sei lá, batesse de frente com a sua família, com seus amigos, ou até mesmo com os princípios que você acreditava antes e que hoje você não acredita mais, ou coisas que você achava que eram reais e que você não acredita mais, sacou? Sim. Então, eu vou falar veneziano agora. O que acontece? Quando eu nasci, minha mãe sempre foi da Seitonoye, que é uma filosofia de vida. Eles denominam assim. E aí, meu pai também era. Daí, assim, um pouco tempo depois, meu pai se converteu, se batizou e tal. E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica com meu pai. E desde então, eu sempre fui muito parceira do meu pai, assim. Eu acho que por essa cumplicidade que a gente sempre teve, eu sempre tava do lado dele, indo pra igreja e tal. E quando eu fiz uns 12 anos, mais ou menos, o meu pai, assim, tava em uma igreja que não era muito a minha cara, assim, digamos assim. E aí, saí da igreja do meu pai e conheci uma igreja que era a minha cara, que tinha a minha galera, e isso foi muito legal pra mim. E aí, enfim, desenvolvi várias coisas pro meu caráter mesmo, assim, sabe, que realmente me ajudam até hoje.
Porém, foi uma fase, eu fiquei 3 anos e meio nessa igreja, e foi uma fase que era a construção da minha identidade. E eu senti ela sendo destruída ali. Então, assim, quando eu tava tentando construir a minha identidade, tipo, quem é a Júlia, eu vi que Você não sabia mais quem tipo assim, eu tava me perdendo Nossa, meio eu a sei padrões. perfeitamente o que é isso, Júlia. Eu sei perfeitamente, assim, na teoria e na prática como é isso, né? Mas assim, essa escolha foi difícil porque os seus pais não aceitaram Então, essa igreja? Exatamente. Meu pai achava que, assim, Não era uma igreja. não era uma igreja, assim, era uma festa de jovens. Mas, minha mãe já tinha opinião completamente contrária, porque na cabeça dela, eu nasci pra ser da Sechoye. Então aí rolou um conflito de religiões mesmo, assim, e não foi nada legal, assim, pra minha cabeça naquele momento, assim. Só pra esclarecer, meus pais estavam separados neste momento da minha vida. E aí, foi isso que aconteceu, assim, e aí eu me vi totalmente ausente da minha família, assim, eu quase não via minha mãe mesmo, assim, por causa da minha rotina na igreja e tal. E isso também atrapalhou um pouco os estudos. Porque, assim, eu fiquei 3 anos e meio lá, e 2 anos que eu tava lá, que eu estive lá, eu reprovei os 2 anos. O segundo ano eu reprovei, e o segundo ano eu reprovei de novo. Eu posso falar isso, ou isso é um mau exemplo para os seus alunos? Não, pode falar, mas Mas, deixa eu só justificar, tá? Porém, isso não quer dizer que a igreja faça isso, sacou? Foi, tipo, a minha visão dentro foi a daquele... sua escolha dentro daquele movimento, né? Você Exatamente. dar prioridade pra algumas coisas Isso. e pra outras não, eu sei como é. Eu também passei por essas escolhas, assim, pra mim, tomar decisões é muito difícil. Aham. Eu não entendo muito de signo, acredito mais ou menos em algumas coisas, mas assim, eu sou libriana e dizem que é um signo bem confuso, né? Então pra mim tomar decisões é uma coisa extremamente difícil. Isso, fazer uma escolha pra mim é muito complicado. Eu não consigo escolher o que eu vou comer. Tipo, se eu for no shopping, eu não consigo escolher o que eu vou comer. Eu fico assim, tipo, mas eu gosto tanto de McDonald's. Mas eu gosto tanto disso. Não, mas eu quero isso também. Isso também. Sim, então, sim. assim, pra mim, escolher alguma coisa é muito complicado. Então, assim, eu prefiro, tipo, vai ser isso e pronto. Final, e depois eu me arrependo ou não, mas enfim, essa é a minha escolha. Então, assim... Só pra evitar a fadiga, né? Exato. Então, assim, eu também, a gente se conheceu nesse mesmo lugar, nessa mesma igreja, né? Eu também fiz várias escolhas e eu abri mão, às vezes, da minha família. Não porque eles me obrigaram, mas porque foi uma escolha minha, né? Eu abri mão da minha família, abri mão dos meus amigos pra viver naquele mundo, né? Foi uma escolha que eu fiz. Então, eu entendo totalmente isso, assim. Eu sou geminiana e eu acho que Libra e Gêmeos se identificam muito nesse quesito. Eu sou ascendente em Gêmeos. Sério? Sério. E Lua em Áries. Deus me livre. Então, e aí isso acaba sendo um fator, assim, pra eu, tipo, não conseguir decidir as coisas. Eu acabo não conseguindo, tipo, definir o que realmente eu quero, assim. Tipo assim, que nem esse negócio da profissão. A minha vida toda, pô, de adolescente até jovem adulta, que sou hoje, foi isso, de tipo, pô, eu sou publicitária, eu vou ser publicitária, não sei o quê. Daí, em determinado ponto da vida, eu falei, pera, mas pode ser que não. E aí, isso fica um pouco confuso, assim. É difícil realmente você tomar suas decisões. E aí, eu acho que o período que a gente fica mais em conflito com isso, assim, é o ensino médio. Adolescência, né? Caramba, é muito difícil. O lance do ensino médio faz com que a gente seja obrigado a fazer muitas escolhas que às vezes a gente não tá nem pronto pra fazer isso. Sim. Sabe? Igual esse lance de curso, você tem 17 anos, você sai do 3º ano e agora você vai ter que escolher qual o curso que você vai fazer, qual a carreira que você vai seguir pro resto da sua vida. Isso. E tipo assim, se de repente você se arrepende daqui 3, 4 anos, você é super julgado. Nossa, mas você tá quase formando, você não vai terminar o curso? Nossa, mas você vai abandonar agora? E tipo assim, mas não é isso que eu quero fazer. Mas mesmo assim, você tá no meio do caminho, você não vai terminar. Então assim, é muito complicado. Eu acho que um adolescente, ele não tá pronto pra fazer uma escolha tão importante Sim. quanto a profissão. E eu acredito, assim, desviando um pouco do assunto aqui de escolha e tal, tá, não muda. Mas, assim, eu acho que o sistema escolar que a gente tem hoje não tem uma estrutura pra gente decidir isso de fato, assim, sabe? Então, as pessoas te jogam numa escola por, sei lá, 14, 15 anos da sua vida, e aí você tem que fazer as coisas que geralmente você não é bom e te obrigam a ser bom nisso.
E aí depois, no fim disso tudo, de todo esse perrengue, você ainda tem que escolher a profissão pro resto da sua vida. Então, assim, a sociedade realmente nos obriga a fazer escolhas imediatas, assim. E isso é muito ruim, porque E é aquele se lance, você não né? souber... Uma errada anula uma certa. É. Se você faz uma escolha errada hoje, você vai pagar, pode pagar muito caro por isso. Depois. Exatamente. É Exatamente. muito difícil. É isso. Então, Júlia, agora a gente vai escrever a palavra e você vai jogar a palavra no lixo. Algo que você queira, não necessariamente sobre esse assunto de escolhas, mas alguma palavra que você queira eliminar pra sempre. Não, ele não vai ter ação. Então, eu escolhi essa palavra porque eu percebi que no decorrer da minha vida, eu fiz escolhas que poderiam me levar ao meu maior medo, que é solidão. Joga fora. Então, Júlia, eu queria agradecer em nome de todo mundo do canal a sua presença. E assim, te desejar muito sucesso nessa sua nova escolha, né? Que é ser uma mulher casada, Maria. né? Essa transição, né? Dessa fase de enfim, que você tenha muito sucesso, que você seja muito feliz, que você consiga realizar todos os seus sonhos. E muito obrigada. Muito obrigada. De verdade. Sucesso. É nóis.